Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre mais um dos desafios da mulher empreendedora, sobre mindset. E aí, como é que anda a sua mentalidade de empreendedorismo? Nós temos duas mentalidades, todos nós temos duas mentalidades, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A questão aqui que eu quero que nós possamos refletir é qual mentalidade nós estamos alimentando. Qual mentalidade tem sido mais presente na nossa vida? Então vamos lá, vamos entender essas duas mentalidades, tá? Esses dois padrões aí de pensamento. Quem tem mentalidade fixa, tá? Geralmente pensa e age da seguinte forma: eu não tenho sorte, eu não consigo fazer isso, só vê as dificuldades. Consegue pensar muito na falta. Não tem uma mentalidade de crescimento que entende que eu posso aprender qualquer coisa. Se alguém conseguiu fazer, eu também posso. E aí, várias coisas podem começar a fazer sentido. Quando a gente começa a falar de mentalidade, é muito interessante. Não sei se vai acontecer com você, mas a gente começa a pensar nas pessoas, né? A gente não pensa na gente. A gente começa a pensar, peraí, tô me lembrando, quem é assim é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu namorado. Aquela pessoa lá do trabalho, ela é bem assim, ela tem mentalidade fixa. Por isso que ela é desse jeito, por isso que tem hora que eu não aguento. E aí, a gente não para fazer uma coisa que é muito importante, que é olhar pra gente. Olha, no episódio anterior, no podcast anterior, eu falei da importância sobre a autorresponsabilidade. Né? Por quê? Porque eu preciso olhar pra mim. Eu não tenho que ficar, eu tô estudando sobre mentalidade para começar a julgar a mentalidade dos outros. Né? Do tipo, não, dos outros eu sei tudo. Mas, a minha não tá agora em voga. O que eu quero é falar da mentalidade dos outros. Então, assim, a gente precisa começar a realmente olhar para dentro, gente. A realmente falar, nossa, o que eu posso melhorar, né? O que eu, Fernanda, posso realmente começar a refletir e ver qual mentalidade eu venho alimentando na minha vida. E tem algo assim que me ajuda muito com a minha mentalidade de crescimento. Eu sempre falo isso lá no meu Instagram. Quem não me segue, coloca aí @Fernanda Treinadora Oficial. Me segue lá no Insta. E o quanto que o exercício físico me ajuda na questão da mentalidade do crescimento. Por quê? Porque toda vez que você vai fazer uma atividade que você não está acostumado, e hoje eu tô com o personal trainer, a gente está fazendo as lives aí no mês de julho, terças e quintas, quem quiser assistir vai lá, tá gravado. E eu sou pega de surpresa com os exercícios. E isso me tira da minha zona de conforto. Mas é claro que passa pela minha cabeça, pela minha mentalidade fixa, não vou fazer não. Poxa, que troço difícil, é chato, não tô conseguindo. Exercícios de controle, às vezes eu não consigo ter aquele ritmo que o professor coloca. Talvez aquele músculo ou aquela parte do meu corpo não esteja tão desenvolvida. E isso me desafia a falar, nossa, mas eu vou conseguir, peraí. Aí eu lembro daquele filme do Rocky Balboa, né, dele treinando, tava lá todo acabado, todo mundo dizendo que ele não ia ganhar a luta, e ele foi lá, começou a treinar, e cada dia ele melhorava a corrida dele, cada dia ele melhorava lá os socos, né, que ele dava, enfim. Então, assim, você começa a entender, poxa, eu posso melhorar, mas eu preciso me dedicar. Isso é a minha mentalidade de crescimento.
Hoje eu não sou tão boa nisso, mas eu posso ficar. E quando você começa a desenvolver isso, você começa a entender que quando você assume a sua autorresponsabilidade, entende a sua mentalidade, qual mentalidade você precisa desenvolver, você sai da sua zona de conforto e começa a alimentar a mentalidade de crescimento, que vai te levar a aceitar os desafios de uma maneira muito mais natural. Talvez a Fernanda, talvez não, com certeza a Fernanda de anos atrás, se viesse com uma novidade, com uma mudança, eu seria com certeza a primeira a falar que não vai dar certo, a primeira a falar, nossa, vamos ter que fazer isso. Ai meu Deus, para que mudar? Sabe, aquela mentalidade, pô, o time que tá ganhando não se mexe, gente, deixa isso quieto, tá bom assim, vai mudar de novo, vai fazer de novo. A minha mentalidade era fixa, era que predominava. Hoje eu entendo e eu trabalho todos os dias para isso, estudando, treinando, para que a mentalidade que realmente prevaleça em mim seja a mentalidade de crescimento. Mas é óbvio que durante o dia eu tenho pensamentos de uma pessoa de mentalidade fixa. Como eu coloquei para vocês no início do podcast, nós temos as duas, a gente trabalha com as duas mentalidades. E aí eu preciso o quê? Eu preciso fazer essa mentalidade de crescimento aparecer muito mais, me dominar muito mais do que a outra. É fácil? Não, mas é simples. Você precisa desenvolver situações na sua vida onde você fale assim, peraí, acabei de falar que eu não sou capaz de fazer isso? Mas já fizeram? Por que eu não posso fazer? Eu vou fazer sim. Talvez não fique tão bom da primeira vez como eu gostaria. Talvez não fique igual daquela pessoa. Mas eu vou fazer. E aí se não ficar tão bom, eu vou fazer depois de novo. Vou ver onde eu posso melhorar e vou fazer de novo. E daqui a pouco, quando você olha, você fala assim, nossa, como eu me desenvolvi nessa área. Como eu cresci. Mas foi por quê? Porque você voltou o seu olhar, os seus pensamentos, a sua atitude para a grande questão do eu posso. Tem uma frase que o pessoal fala que tem muito sentido, né? Você pode ou você não pode. Depende do que você acredita. Se você acredita que você pode, você com certeza vai lá e vai fazer. Se você acredita que você não pode, você não vai nem começar. E se você começar, você vai querer provar que você realmente não pode. Então tudo depende do que você quer. E faz muito sentido quando a gente começa realmente a parar para analisar, nos analisar, né? Poxa, olha os pensamentos que eu tô tendo. E muitas vezes por você ter uma mentalidade fixa, obviamente, você fala isso para as outras pessoas. Você vai falar pro seu filho que seu filho não pode ser um cantor, que seu filho não pode ser um youtuber, que seu filho não pode ser um jogador de futebol, porque ele não nasceu numa família rica. Você começa a passar, né, obviamente, o que você entende como padrão para todas as pessoas que estão do teu lado. E aí muitas vezes você começa o quê? A minar essas pessoas. Assim como você se auto-sabota, você acaba também fazendo a mesma coisa com as outras pessoas. E aí vale a pena a gente pensar em ter a consciência desses pensamentos. Quando esses pensamentos vêm, o que eu sinto, quais são os gatilhos. Pensar antes de falar, não ser uma pessoa reativa demais. Pensou, já está falando, né? Não consegue processar, entender o que está acontecendo para saber se deve falar ou não. Entender se aquilo, por que aquilo está fazendo sentido, ou se não está fazendo sentido, por que não está fazendo sentido. Então, quando a gente, de uma forma geral, passa a entender o que está, na verdade, sendo mais relevante na nossa vida, né? Qual é a mentalidade que vem atuando mais na nossa vida, a gente consegue sim parar para ver se a gente muda, se eu preciso alterar, se a mentalidade fixa é que está dominando, como que eu faço para alterar?
é tendo consciência dos meus pensamentos, não sendo uma pessoa reativa, parando para entender e identificar o que está acontecendo e por que está acontecendo. Por que esses pensamentos vêm? Então, quando você tem um desafio no seu trabalho, qual é o pensamento? Quando você tem que falar algo muito importante para alguém, o que vem à sua cabeça? Quando você quer fazer, às vezes, uma surpresa para alguém, o que vem à sua cabeça? Quando você quer fazer algo diferente para você, algo que as pessoas, por exemplo, da sua família não fazem, mas você quer fazer para você, o que vem à sua cabeça? Então, são situações que a gente precisa pensar muito sobre isso. Quando a gente fala do empreendedorismo, né, mais do que nunca, a importância da gente desenvolver a nossa mentalidade de crescimento. Por quê? Porque se eu sou dona do meu negócio, sou eu que faço o meu negócio crescer. Eu preciso me responsabilizar por essa área que é super importante. Sou eu que preciso buscar novos insights, sou eu que preciso buscar novos parceiros, novos clientes, novos fornecedores. Sou eu que preciso entender o que está acontecendo no mercado de demanda. Quando eu me responsabilizo sobre isso e entendo que esses são desafios naturais do empreendedor, as coisas ficam mais leves. Começa a fazer mais sentido, você procura buscar pessoas que realmente somam no teu negócio, na tua vida. Você não fica perdendo tempo com pessoas tóxicas, com pessoas que só querem te colocar para baixo, com pessoas que não compactuam com o teu trabalho, que não acreditam. Mas não é porque elas não querem o teu bem. Entenda uma situação, vou colocar aqui um exemplo que vale a pena a gente refletir, porque esse podcast não está sendo gravado para você ficar julgando os outros, para você ficar falando, a Fernanda falou que você tem mentalidade fixa. Esse podcast não está sendo feito para isso. Esse podcast está sendo feito para você se analisar, você refletir os seus padrões de pensamento. Simplesmente olhar para você, tá? E aí, quando a gente fala por exemplo, do mundo do empreendedorismo, adianta você, por exemplo, ir falar com uma pessoa que... Vamos colocar esse exemplo para ficar bem claro, tá? Para todo mundo. Eu não estou defendendo, nem estou dizendo aqui, tá, gente, que quem faz concurso público tem mentalidade fixa, não. O que eu quero que você entenda é o seguinte: é uma outra situação. Às vezes, você está compartilhando dos seus sonhos, das questões que você precisa desenvolver no seu negócio, com pessoas que não têm a experiência que você precisa, a visão que você precisa, tá? Por exemplo, se você vem de uma família onde todo mundo é concursado, todo mundo estudou para passar no emprego, para passar no concurso, e você chega falando que você quer abrir uma empresa, é óbvio, tá, que essas pessoas vão dizer não, estude e faça concurso público. Não quer dizer que você vai empreender, que você não vai precisar estudar. Claro que você vai precisar estudar. Mas aí o foco para estudar, para passar em concurso público. Não é que essas pessoas queiram o teu mal. É porque elas sabem que para elas aquilo deu certo. E elas muitas vezes acreditam que vai dar certo para você também. Que você tem toda a condição. E se você acreditar nisso, realmente vai dar certo. Aí que entra a questão de o que faz sentido para você. Faz sentido para você estudar e passar no concurso público? Ótimo, faça. Faz sentido para você estudar e empreender? Ótimo, faça. E a gente precisa, eu quero muito, você que está me escutando aqui, que está me ouvindo, não julgue as pessoas, porque cada um tem um mapa, cada um tem uma caminhada, cada um tem uma história. Então não é para julgar, é para você se autodesenvolver. É por isso que a gente está falando sobre os desafios aqui do empreendedorismo feminino, porque nós mulheres, né, eu como mulher, entendo das dificuldades e dos desafios que a gente passa. E quando eu passei a olhar mais para mim, e eu sei que julgar é difícil, é claro que eu julgo até hoje, óbvio, só que numa escala muito menor. Por quê? Porque eu começo a entender que começa por mim, não começa pelo outro. Sou eu que preciso melhorar, sou eu que preciso desenvolver para ver a mudança no mundo. A mudança que eu quero ver no mundo tem que começar por mim, simplesmente.
Então o que eu quero aqui nesse podcast, até em especial, é que você realmente olhe para você, para os seus pensamentos, para a sua forma de agir e reagir com situações que acontecem no seu cotidiano e que muitas vezes travam o seu negócio por você dar autoridade à sua mentalidade fixa e não dar autoridade à sua mentalidade de crescimento, porque você é capaz, você tem potencial, mas depende de você precisa acreditar nisso. Começa por você. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre um dos desafios da mulher empreendedora. E aí a gente falou sobre mindset do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um dos nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse o sustenta-vida.com, o nosso -ead.com, fernandatreinadora.com.br e o meu Instagram, @fernandatreinadora oficial.